Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Paula Saikoski e hoje estarei ensinando esse lindo modelo de suplá com detalhes em dourado, perfeito para deixar sua mesa linda em qualquer ocasião. Ele tem aproximadamente 34 centímetros de diâmetro e durante o vídeo eu vou estar dando mais informações de quanto de fio que eu usei, tanto do barbante quanto do dourado, e qual o peso certinho que ele ficou. Então, sem muita demora, vamos indo aos materiais utilizados. Para a nossa videoaula de hoje, eu vou estar utilizando uma agulha de crochê 4 milímetros. O meu ponto é um pouco apertado, então eu vou usar a 4. Se o teu ponto for um pouco mais solto, pode usar a 13,5 também. Vou usar uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeçaria. Tu pode usar tanto essas de plástico quanto as de metal. Marcadores de ponto são opcionais. Vou usar o fio Barroco Max Color número 6, na cor 3402, vermelho círculo, e o fio Encanto da Círculo também. No suplá verde que eu mostrei antes, eu usei a linha Encanto. No roxo, eu usei a linha Ouro da Fial. Como vocês podem ver, a Ouro é um dourado um pouquinho mais vibrante. A espessura é a mesma, dá para usar qualquer uma delas, o resultado vai ficar muito bonito, independente de qual vocês usarem. Só mostrei para vocês verem que tem mais uma opção de fio dourado assim também. Então, esses são os materiais que eu vou utilizar. Vamos começando a nossa videoaula. Para começar o meu suplá, eu vou começar com um anel mágico. Quem não gosta do anel mágico pode fazer também o círculo com as 5 correntinhas, não tem problema. Hoje eu vou usar o anel mágico mesmo. Fazer rapidinho ele aqui para quem não conhece. Eu pego a ponta do meu fio, passo aqui por cima da minha mão, seguro aqui no meu dedo anelar e enrolo ele fazendo um X. Aqui, ó, conseguem ver bem o X. E eu vou virar a minha mão. Seguro aqui o fio que tá vindo do novelo. E eu fiquei com 2 fios aqui paralelos. Vou pegar a minha agulha com o gancho virado para baixo. Vou passar embaixo do primeiro fio em cima do segundo. Vou puxar o segundo fio até ele ficar dessa forma. E ó, o gancho da minha agulha ainda tá para baixo. Eu vou dar uma voltinha para ele ficar aqui para cima. Vejam que formou já uma alcinha aqui na minha agulha. Vou pegar o fio que tá vindo do novelo e vou passar ele por dentro dessa alcinha que estava na minha agulha, com bastante calma e cuidado para não ficar errado. Feito isso, eu vou tirar os dedos aqui de dentro do anel mágico e ele está pronto. Para começar, eu vou fazer um ponto baixo no meu anel mágico, não vou começar com ponto alto ainda. Ponto baixo e uma corrente. Esse ponto baixo com corrente, ele vai contar como o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer mais 13 pontos altos dentro do meu anel mágico, ficar com um total de 14 pontos altos. Para trabalhar no anel mágico, eu sempre passo a agulha aqui, ó, por baixo desses 2 fios. Se tu pegar só um deles, o teu anel mágico não vai fechar. Então, sempre cuidado para pegar os 2. Vou fazendo os pontos altos. Deixa eu ver aqui quantos que eu já tenho. Contando com aquele primeiro ponto baixo com corrente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13,
14 pontos altos. Aí aqui, ó, lembra que eu falei sempre trabalhar pegando os 2 fios? Cuidado para essa pontinha aqui não sumir no meio dos teus pontos, ela tem que ficar sempre visível. Terminei de colocar os pontos, vou pegar essa pontinha e vou puxar. Puxa bem, pode tirar toda a tua raiva no anel mágico, para ele ficar bem fechadinho aqui, ó. Viu? Puxa tudo que der. Feito isso, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, naquela correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo lá no início do anel mágico. Agora, eu vou começar sempre as minhas carreiras, depois desse ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixo no ponto seguinte e uma corrente. Esse ponto baixo com corrente sempre vai contar como meu primeiro ponto alto. Aqui eu posso usar um marcador, colocar um marcador nessa corrente para não me perder depois, saber onde eu faço certinho o ponto baixíssimo. Nessa segunda carreira, eu vou fazer só aumentos. Aumentos são 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui onde eu fiz aquele ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto alto. Em todos os pontos seguintes, 2 pontos altos. Isso é um aumento. 2 pontos no mesmo lugar, um aumento. Pegando sempre nas 2 alcinhas de cima do ponto. Cuidado para não pegar só de trás ou só da frente aqui, que vai dar um pouco de diferença no teu suplá. Sempre pegando as 2. Eu vou fazer aqui o resto dos meus aumentos e já mostro para vocês. Voltei aqui, vou fazer o meu último aumento aqui junto com vocês. Cuidado para não se perder agora. O meu último aumento vai ser em cima daquele ponto baixíssimo que eu fiz na corrente do início da carreira anterior. Então, aqui, vou pegar as 2 alcinhas dele e vou fazer o meu aumento. Agora, eu vou ficar nessa carreira com 28 pontos. Então, conforme vocês vão fazendo, é bom ir contando para ver se não perdeu nenhum ponto no caminho, se não fez um ponto sozinho no lugar onde tinha que ser um aumento. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o meu marcador. Posso tirar ele e faço aqui um ponto baixíssimo. Faz esse ponto baixíssimo bem justinho, para quando a gente colocar ponto em cima dele, depois no final da carreira, não ficar um buraquinho aqui embaixo. Então, fazer ele bem apertadinho. Fiz o meu ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo no ponto seguinte. Não aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, no ponto alto que está do lado dele. Faço um ponto baixo e uma corrente. Vou colocar aqui o meu marcador nessa corrente, para não ter dúvida depois no final da carreira de onde fazer o meu ponto baixíssimo. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto sozinho e um aumento do lado. Então, aqui, ó, esse ponto baixo com corrente já conta com o meu primeiro ponto alto. Então, no do lado, eu vou fazer um aumento. No seguinte, um ponto alto sozinho, depois um aumento, que são 2 no mesmo lugar. Quando eu aprendi, me disseram para contar assim, um solteiro e um casado.
um solteiro, que é um ponto alto sozinho, e um casado, que é o aumento. Um solteiro e um casado. E essa é a minha segunda carreira. Mais uma vez, um ponto alto sozinho, um solteiro e um aumento, um casado. Vou fazer essa carreira e já volto aqui no final para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou terminar com um aumento aqui em cima do ponto baixíssimo que eu fiz para terminar a carreira anterior. Então, nessa carreira, eu fiquei com 42 pontos. Na primeira eu tinha 14, na segunda 28 e aqui na terceira 42. Sempre vão contando para ver se não perdeu um ponto no meio do caminho. Vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, bem nessa corrente que eu fiz em cima do ponto baixo no início da carreira. E lembrem, façam esse ponto baixíssimo bem apertadinho, para depois, quando a gente fizer o último ponto em cima dele, não ficar um buraquinho aqui. Assim ele vai ficar bem juntinho, bem discreto. Para começar a quarta carreira, vou fazer um ponto baixo no ponto seguinte, não aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, no do lado. Faço um ponto baixo, uma corrente, coloco o marcador aqui nessa corrente para eu não me perder depois. E nessa carreira, são 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Já tenho aqui o meu primeiro, esse ponto baixo, essa corrente conta como meu primeiro ponto alto. Vou fazer o segundo e um aumento, 2 altos no mesmo lugar. Novamente, 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Dois pontos altos sozinhos e um aumento. Ops. E essa vai ser a minha carreira. 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Ou 2 solteiros e um casado. Cheguei aqui no final da minha carreira, novamente vou terminar com um aumento em cima do ponto baixíssimo que eu fiz para terminar a carreira anterior. Opa. Nessa carreira, eu vou ficar com um total de 56 pontos. Lembrem de contar para ver se não perdeu algum ponto no caminho. Vou tirar o meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo naquela corrente em cima do ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. Ó, ele já está ficando bem redondinho. Agora, para começar a próxima, faço um ponto baixo no ponto seguinte e uma corrente em cima dele. Aqui eu já não vou mais usar o marcador. Nessa carreira vão ser 3 pontos altos sozinhos e um aumento. Então, aqui eu já tenho o primeiro, esse ponto baixo e corrente sempre vai contar com o meu primeiro ponto alto. Fazer o segundo, o terceiro e agora o aumento. Repito, mais um,
2, 3 pontos altos sozinhos e um aumento. São 2 pontos altos juntos. Mais uma vez, 1, 2, 3 pontos altos e um aumento. Mais uma para não ficar nenhuma dúvida. 3 pontos altos sozinhos. 2, 3 e um aumento. Vou seguir assim até o final da minha carreira e já volto aqui para mostrar. Cheguei novamente aqui no final da minha carreira, vou terminar com um aumento aqui em cima daquele ponto baixíssimo que eu fiz para terminar a carreira anterior. E para terminar essa carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na corrente em cima do ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. Agora, a minha próxima carreira, a minha última carreira de aumentos, vou fazer aqui um ponto baixo no ponto seguinte, depois do ponto baixíssimo e uma corrente. Aqui tem o meu primeiro ponto alto. E nessa carreira, são 4 pontos altos e um aumento. 3, 4 e um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 pontos altos e um aumento. Mais uma vez, para não ficar dúvida, 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinhos e um aumento. Agora eu vou fazer até chegar no final da minha carreira e já volto para mostrar para vocês. Aqui, rapidinho, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que na quinta carreira eu fiquei com 70 pontos altos no final. Não esqueçam de contar para não perder nenhum ponto no caminho. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou terminar com um aumento aqui em cima daquele ponto baixíssimo que eu fiz para terminar a carreira anterior. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui naquela corrente que eu fiz em cima do ponto baixo para iniciar a carreira. E essa aqui já é a base central do nosso suplá. Vamos começar com os leques agora nele. Para começar a próxima carreira, vou fazer um ponto baixo no ponto do lado e uma corrente. Vou pular um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Pulo outro ponto de base, no próximo faço um ponto alto sozinho, pulo um de base, vou fazer outro V aqui, um ponto alto, 2 correntes mais um ponto alto. A gente chama isso de ponto V porque ele fica aparecendo um V aqui. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto sozinho, pulo um de base, no próximo faço um V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no primeiro lugar. Ó, fica um V aqui. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Aqui, entre o V
e o ponto alto não tem nenhuma corrente de separação. Então, cuidado quando vocês estiverem fazendo, para não colocar uma corrente aqui entre o V e o ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo faço um V. Um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. E essa vai ser a minha carreira. Faço um ponto alto, pulo um ponto de base. Faço um ponto V, um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Vou fazer mais duas vezes aqui para não ficar dúvida. Fiz o V, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Aqui, pulo um ponto, no próximo um ponto V, que é um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Pulo um ponto de base, um ponto alto. Pulo outro ponto de base, um ponto V. É um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. E eu vou seguir assim nessa repetição até chegar aqui no final da minha carreira e eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Uma informação para vocês antes de eu terminar a carreira. Na carreira número 6, aqui antes dos meus pontos V, eu fiquei com 84 pontos. Se vocês quiserem fazer maior, a carreira de base antes dos pontos V, ela precisa ser múltipla de 3, ok? Então, se vocês quiserem fazer um supla maior, a única coisa que tem que tomar cuidado é que essa carreira antes do ponto V tem que ter um número de pontos múltiplo de 3. Ok? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e já volto de novo. Aqui, cheguei no final da minha carreira, fiz o meu último ponto alto sozinho, vou fazer o meu último V, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Agora, para finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, naquela corrente que eu fiz em cima do ponto baixo para iniciar a carreira. Agora, o início da minha próxima carreira, ela vai ser um pouquinho diferente. Como é que vai ser? Eu vou começar a fazer pontos relevos. E para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho essa alça que está na minha agulha. E vou fazer um ponto baixo em relevo, aqui ó. Vou pegar por trás desse ponto de base e vou fazer um ponto baixo. E uma corrente para dar altura, esse vai ser o meu primeiro ponto alto em relevo. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Aqui, fiz o ponto baixíssimo. Aumento um pouco, pouca coisa só, essa alça aqui na minha agulha. Pego a minha agulha, passo ela por trás desse ponto de base. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. E uma corrente para dar altura. Esse é o início da minha carreira. Feito esse ponto em relevo, para fazer essa minha carreira, eu vou trabalhar aqui dentro dos pontos V. Eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Isso dentro do ponto V que eu fiz na carreira anterior. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Como é que é um ponto alto em relevo? Passei o fio aqui na minha agulha. No ponto de base, ao invés de pegar nas duas alcinhas em cima dele, eu vou passar a minha agulha por trás dele. Pego o fio e faço meu ponto alto. Então, vai ser leque e ponto alto em relevo. Vou fazer aqui mais uma vez, um leque, 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. E
um ponto em relevo em cima desse ponto alto que fica entre os V's. Laço o fio na minha agulha, ao invés de pegar aqui em cima no ponto, eu vou passar a minha agulha por trás dele aqui, pego o fio lá atrás, trago aqui para frente, faço um ponto alto. Faço o leque aqui dentro do ponto V, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Mais um ponto alto em relevo, lacei o fio na minha agulha, passo a agulha aqui por trás do ponto de base, trago o fio e faço o ponto alto em relevo. Ó, assim ele traz o ponto para frente, fica um detalhe bem bonito. Faço o leque aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto em relevo, ponto alto em relevo e mais um leque. Opa. O leque são sempre 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Mais um ponto alto em relevo. E essa vai ser a minha carreira. Ó, um leque, um ponto alto em relevo. Um leque, um ponto alto em relevo. Fazer mais 2 vezes aqui para não ficar dúvida. Fazer o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto em relevo, passo a agulha aqui por trás do meu ponto de base e faço o ponto alto. O leque, e o ponto alto em relevo. Agora sim, eu vou terminar a minha carreira e eu já volto para mostrar para vocês. Estou chegando aqui no final da minha carreira, vou fazer o meu último ponto alto em relevo, pegando por trás do ponto de base. Aqui e o meu último leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Para finalizar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na corrente que eu fiz em cima daquele ponto baixo em relevo que eu fiz para iniciar a carreira. Aqui, ó. Já dá para ver os leques, tá ficando bem bonito. Agora, as minhas próximas 2 carreiras, essa aqui é a carreira número 8, a 9 e a 10, elas vão ser exatamente iguais, tá? Para começar as próximas carreiras, eu vou fazer de novo, aumento aqui um pouco essa alça que tá na minha agulha, passo ela por trás do meu ponto de base e faço um ponto baixo em relevo. Fazer de novo aqui mais pertinho para não ficar dúvidas. Aumentei um pouquinho essa alça da minha agulha, vou passar ela aqui por trás do ponto de base, pego o fio lá atrás, trago e faço um ponto baixo em relevo. Agora uma corrente para
da altura. Aqui eu vou colocar de novo o meu marcador, porque essa corrente depois ela parece um pouco escondida. Aí para não ficar dúvida, não perder essa corrente, fazer o ponto baixíssimo depois no lugar errado, eu vou deixar ele aqui. Agora, feito esse ponto em relevo, vou fazer leques dentro do leque da carreira anterior. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, um ponto alto em relevo aqui, em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. E mais um leque em cima do próximo leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Tudo dentro desse espaço de 2 correntes que eu fiz aqui no leque anterior. Agora, um ponto alto em relevo, aqui ó, onde que ele é? Entre os leques aqui, eu tenho o ponto alto em relevo. Eu vou fazer mais um em relevo em cima dele. Laço o fio na minha agulha, ou passo ela por trás do ponto, puxo o fio e faço um ponto alto. Agora mais um leque. Mais um ponto alto em relevo. Passo a minha agulha aqui, ó, por trás do fio. Não pego aqui em cima dele, como eu pegaria normalmente. Pego atrás dele. Nessa carreira e na próxima, o leque é sempre dentro do leque da carreira anterior. Sempre naquele espaço de 2 correntes. Mais um ponto em relevo aqui. E mais um leque. Mais um ponto alto em relevo. E mais um leque. E essa vai ser a minha carreira 9 e a 10. A 10 é exatamente igual a essa. Vou terminar aqui a minha carreira 8 e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira 9. Desculpa, eu tinha dito 8 antes, mas essa aqui é a 9. Vou fazer o meu último leque. E aqui um ponto baixíssimo nessa corrente que está o marcador. Tirei o marcador, vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui agora. E para começar a 10ª carreira, que é exatamente igual à 9ª, vou fazer novamente. Eu aumento um pouquinho essa alça que está na minha agulha e faço um ponto baixo em relevo e uma corrente em cima. Vou marcar essa corrente aqui para eu não me confundir no final de onde deve ser o meu ponto baixíssimo. E essa carreira é exatamente igual à anterior, que eu faço o leque aqui,
2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Leque. E ponto alto em relevo. Então, sigo essa carreira igual à anterior. Eu já volto aqui no final para mostrar para vocês a próxima carreira que é diferente. Chegando aqui no final da 10ª carreira, fazer o meu último ponto alto em relevo e o meu último leque. Aqui, vou tirar o meu marcador. Eu vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui na corrente que ele está. Agora, a próxima carreira, ela é um pouquinho diferente só. O começo é o mesmo, eu aumento um pouco essa alça que tá na minha agulha e faço um ponto baixo em relevo aqui. E uma corrente em cima para dar altura. Vou colocar o meu marcador. Agora, essa carreira, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima do segundo ponto alto do leque. Um leque aqui dentro. 2 pontos altos. 2 correntes. E 2 pontos altos. Aqui, um ponto alto no primeiro ponto depois do leque. Aí fica assim, ó. Um ponto alto em cima desse aqui, logo antes do espaço das correntes, e mais um ponto alto em cima desse ponto, que é o primeiro logo depois do espaço de correntes. Um ponto alto em relevo. Opa. Agora aqui, um ponto alto, no ponto alto, logo antes do espaço das correntes. Um leque no espaço de correntes. E aqui outro ponto alto logo depois do leque. Um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo de base. Aqui novamente. Tenho aqui o leque da carreira anterior, tenho o espaço das correntes dele. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto logo antes das correntes. Um leque aqui no meio do leque anterior. E um ponto alto aqui, logo depois do espaço de correntes da carreira anterior. Ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo. Aqui novamente, um ponto alto antes do espaço de correntes. Um leque no espaço das correntes. E um ponto alto em cima do ponto alto, logo após o espaço. Um ponto alto em relevo. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Tenho aqui o meu leque da carreira anterior,
fazer um ponto alto em cima, ó. Tenho aqui dois pontos altos antes do espaço das correntes e 2 depois. Vou fazer um ponto alto no segundo ponto, um leque aqui no espaço das correntes, e aqui um ponto alto no primeiro ponto, logo após o espaço das correntes. E essa vai ser a minha carreira. Eu vou terminar ela rapidinho e eu já volto vocês para dar continuidade. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer o meu último ponto alto em relevo e o último leque. Lembrando, um ponto antes do leque. E aqui um ponto depois dele. Essa é a minha última carreira, então eu não vou terminar ela com um ponto baixíssimo, eu vou fazer um arremate invisível. Como é que é o arremate invisível? Eu vou cortar aqui o fio, deixando uma sobrinha, puxo ele para fora e venho com a minha agulha de tapeçaria. Aqui. Todos os pontos, eles têm essas duas alcinhas aqui em cima, né? Esse primeiro que a gente fez, o ponto baixo e a corrente em cima, ele não tem, então a gente vai simular elas. O que eu vou fazer? Botei o fio aqui na minha agulha, vou entrar no ponto seguinte, logo após a corrente, o primeiro ponto que tiver as duas alcinhas aqui em cima. Vou pegar, vou levar o fio lá para trás. E aqui, o meu fio, vocês conseguem ver que ele tá saindo aqui, bem do meio das duas alcinhas do último ponto. Eu vou entrar aqui no mesmo lugar e vou levar lá para trás o meu fio. Dou uma ajeitadinha e ó, ele fica exatamente igual aos outros. Vou levar esse fio aqui para trás. Eu gosto de passar aqui por dentro de algumas alças para ficar bem firme. E ó, agora sim ele fica exatamente igual aos outros. Com as duas alcinhas, tu não consegue ver qual é o primeiro e qual é o último ponto. Aqui eu vou fazer o arremate. Vou arrematar esse fio, também vou arrematar o do anel mágico e já volto aqui para a gente dar continuidade com o fio encanto. Agora que eu já estou com o suplá arrematado certinho, vou começar os acabamentos com o fio encanto. Para começar, eu vou pegar um ponto alto, fazer aqui uma corrente. Essa corrente vai contar como meu primeiro ponto baixo, ok? Aí eu vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos altos. E aqui no espaço das correntes eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Assim, ó, ele vai ficar pontudinho. Sigo fazendo ponto baixo em cima de ponto alto. E aqui no ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Como é que é? Sem laçar o fio na agulha, eu vou pegar, passar a minha agulha aqui por trás do ponto alto, pegar o fio e fazer um ponto baixo. Fica um detalhe
mais bonitinho do que só fazer um ponto baixo aqui em cima desse ponto. Faço pontos baixos em cima dos outros pontos altos. Aqui no espaço das correntes faço 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Assim ele fica mais bicudinho aqui. Sigo fazendo pontos baixos. Aqui em cima do ponto alto em relevo, vou fazer um ponto baixo em relevo. Passo a minha agulha por trás do ponto alto, busco o fio e faço, opa, o fio encanto ele é meio escorregadio, então cuidado na hora de fazer. Faço ponto baixo em relevo. Sigo com os meus pontos baixos normais em cima dos outros pontos altos. Aqui no espaço de corrente faço 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Aqui, novamente, ponto baixo em cima de ponto alto. Um ponto baixo em relevo, aqui em cima do ponto alto em relevo. E pontos baixos novamente. Aqui, 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Aqui, ponto baixo em cima de ponto alto. E ponto baixo em relevo aqui em cima do ponto alto em relevo. Ó como ele vai ficando bonito. Dá um detalhe bem diferente, bem especial. Fica ótimo. Aqui eu vou terminar essa carreira e já volto para vocês. Estou chegando aqui no final da carreira, fazendo meus últimos pontos. O último ponto baixo em relevo. Aqui eu vou fazer o último ponto baixo antes dessa corrente que eu fiz no início, que eu falei que ela já contava com o meu primeiro ponto baixo, então eu não vou fazer nada aqui junto dela. Ó, como o encanto ele já dá um toque especial no supply, ele já dá um charme extra nele. Agora eu vou fazer o arremate aqui, vou fazer um arremate invisível. Então eu pego, corto o fio com um pouquinho de sobra, puxo ele para fora. Vou pegar uma agulha de tapeçaria um pouquinho menor para isso. Tô aqui com a minha agulha de tapeçaria, vou botar aqui o fio. E ó, que nem eu falei antes, todos os pontos eles têm essas duas alcinhas em cima. Mas a corrente que eu fiz no início, ela não tem, então a gente vai simular elas. Eu vou entrar aqui com a minha agulha no primeiro ponto que tenha essas duas alcinhas, logo após a corrente, vou trazer. Aí aqui, ó, vocês conseguem ver que o meu fio, ele está saindo bem daqui do meio das duas alcinhas do último ponto. Eu vou entrar aqui, levando o meu fio lá para trás. E ó, ela fica igual às outras. Não dá para dizer qual é a corrente, qual é o ponto baixo. Então, aqui atrás eu vou só arrematar esse fio. E aí, eu já volto para a gente fazer o outro detalhe aqui embaixo. Aqui,
Antes de passar para o próximo acabamento, eu só quero mostrar para vocês o arremate do fio encanto. Como eu disse mais cedo, ele é um fio meio escorregadio, então não dá pra gente só fazer o nó, esconder as pontas e cortar, porque ele pode acabar soltando. Então, o que que eu costumo fazer? Eu uso essa cola de silicone aqui, aqui eu já dei 2 nós, e vou colocar aqui um pouquinho, só um pouquinho mesmo de cola em cima do nó, para prender aqui no barbante, para não ter perigo desse nó soltar depois, quando for lavar, no meio do uso, essas coisas, para ficar bem seguro o arremate. Aí depois que eu colei aqui, eu vou esconder essas pontinhas do fio. Ele também é um fio que desfia com muita facilidade, então cuidado quando vocês forem colocar ele na agulha de tapeçaria, que pode desfiar. Passei aqui um dos fios, vou passar aqui o outro. E por ele não ser que nem aquele fio náutico que é de polipropileno, não adianta também a gente queimar a pontinha dele, porque ele não vai derreter e grudar. Então, isso com a cola é o arremate mais seguro que dá para fazer com o encanto. Depois que eu passei os fios, eu gosto de colocar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Eu levanto bem o ponto para abrir ali embaixo dele. E eu coloco só uma sujeirinha de cola aqui. Escondo aqui. Aqui, ó, eu levanto, puxo bem aqui para levantar o ponto. Boto só uma sujeirinha de cola aqui. E aí eu já pego e coloco ele no lugar de novo. Espero secar um pouquinho e corto a sobra do fio. Fazendo assim ele vai ficar mais seguro, vai te dar mais segurança na hora de lavar, que não vai soltar, não vai começar a desmanchar depois. Agora vamos fazer o outro acabamento aqui na base da primeira carreira aqui de vez, que é a 7ª carreira, bem em cima da sexta aqui. Eu vou pegar, vou colocar a minha agulha lá atrás e vou fazer pontos baixíssimos bem em cima aqui, ó, dos pontos da 6ª carreira. Faz com cuidado, não aperta o ponto baixíssimo. Tu pode até fazer com uma agulha maior, para ter certeza que o ponto não vai ficar apertado, mas se tu só conseguir fazer ele mais soltinho já é o suficiente. A gente não quer que ele acabe embolando depois. Então eu vou fazer aqui os pontos baixíssimos por toda a volta aqui do meu suplá. Cuidando sempre para não apertar o ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado.
Fiz toda a volta aqui de pontos baixíssimos, cheguei aqui no final. Antes de fazer esse aqui, eu vou fazer um acabamento invisível de novo. Então, eu corto o fio, deixando uma sobrinha, puxo ele todo aqui para fora, coloco na minha agulha de tapeçaria, e aqui, ao invés de simular as alcinhas que ficam em cima do ponto, a gente vai simular esse último ponto baixíssimo que tá faltando aqui. Então, eu entro aqui embaixo das duas alcinhas do primeiro, ó, já levo o meu fio para cima e vou entrar aqui bem no meio do último e vou levar o fio lá para trás. Assim, ó, ele fica igual aos outros, não dá para saber qual é o que a gente simulou agora. Então, para terminar, eu vou só fazer o arremate aqui atrás. Vou fazer que nem eu mostrei para vocês agora antes. Vou dar 2 nozinhos aqui com um fio e vou usar de novo a cola silicone para deixar o meu arremate perfeito e não ter perigo de soltar depois. Boto só uma sujeirinha de cola aqui embaixo do ponto. Pego aqui novamente a minha agulha de tapeçaria. Coloco um dos lados e eu vou fazer um arremate assim. Vou passar aqui pelos outros fios. Até chegar aqui, ó, na base de um dos pontos V's, para eu conseguir esconder melhor ele. Então, fiz isso, pego, levanto aqui o ponto e eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Só uma sujeirinha para ele não escapar. Aqui, ajusto aqui, deixo ele direitinho. E faço aqui a mesma coisa com o outro. Como aqui, ó, eu já tô na base de um ponto V, eu só vou passar aqui por um fio e já vou trazer aqui para dentro. Aí eu abro o ponto e coloco mais um pinguinho de cola aqui, só para o meu arremate ficar bem seguro. Deixo dar uma secadinha e já posso cortar o excesso do fio. Isso. Agora o meu arremate está bem seguro, não tem perigo dele se desmanchar depois. De barbante número 6, eu usei 96 gramas, que dá aproximadamente 108 metros, então super econômico. E o Encanto, 14 gramas, que dá em torno de 18 metros. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e fiquem de olho para as próximas videoaulas.